Estamos de volta, caros telespectadores, com o nosso Você Sabia? E nesse programa a gente sempre tem procurado trazer pessoas que construíram a sua vida praticamente com as suas próprias forças. Isso é uma advertência para aqueles que não acreditam nesta possibilidade, a sentirem-se mais facilitados na tomada de posições. A gente muda às vezes, mas o meu preferido é essa turma que saiu lá do fim do mundo e que hoje se encontra bem posicionada nas cidades menores ou maiores do nosso Rio Grande do Sul e principalmente da nossa região. Eu vou conversar hoje com Rogério Rossetti. Vocês vão saber como foi o começo da vida dele, como era onde ele morava, como viviam seus pais, como talvez ainda vivam hoje lá onde eles estão e o que ele conseguiu na vida. Rogério, a tua vida foi bem fácil no começo? Não, foi muito difícil. Difícil? Difícil, muito difícil. E como é o nome dos teus pais? O meu pai é falecido já, é Gentil Paulino Rossetti, e a minha mãe vive até hoje, ela tem 80 anos, e ela se chama Disolina Rossetti. E os teus pais já são... De onde é que tu nasceste? Qual é a cidade? Eu nasci na cidade de Marques de Souza e me criei em Picada Serra. Picada Serra. Meus pais são naturais de Batuvira. Batuvira. E qual foi a razão de teus pais irem para Picada Serra? É que eles nasceram ali. Eles nasceram ali na região ali. Eles nasceram ali. E aí vocês e se criaram ali. E quantos vocês são na família? 10 filhos. Pessoas. 10 irmãos. Todos trabalham na agricultura, fora tua Não, pessoa? todos eles trabalham nas cidades, né? Todos saíram de lá? O mais velho é falecido, né? Hoje é falecido, né? Morreu no acidente. Mas os 9 que vivem hoje, né, são espalhados para a região aí, né? Todos no Vale do Taquari? Não, tem na Serra, tem... mas a região aqui... Qual é no que eles trabalham hoje? A parte da... Femininas trabalham em lojas, umas são professoras, né, são 4 irmãos, outras trabalham em lojas, né, e os rapazes a maioria trabalha em construção. Construção. E o mais novo tem lojas de carro, revenda de veículos. De veículos. Isso. Como é que foi aquele tempo, quando tu ficou sabendo que tu era gente, e quando a gente é bem pequenininho, né, a gente não sabe o que a gente é ainda. Do que tu te lembra daquele teu tempo de infância? Como era a casa de vocês? Muita coisa. A nossa casa era uma casinha simples, cheia de frestas, não tinha luz, não tinha água encanada, nós ia buscar água no poço. E a luz era a luz de lampião. E assim nós vivíamos, né? Na roça, plantava fumo e coisas de comida, feijão, arroz, essas coisas tudo nós colhia ali mesmo, né? A gente colhia ali, né? O que vocês compravam? Sal? Sal, farinha só, e o resto a gente... A farinha vocês levavam milho para o moinho? Isso, levava e era longe, né? Nós levava no cavalo, muitas vezes a pé, ou carroça, né? E assim nós vivíamos, né? Até os 16 anos eu vivi na roça, né? Aí depois... Sim, e quando é que tu começou a trabalhar na roça? Eu comecei desde os 7 anos. Desde os 7, 8 anos já bati enxada. Qual era o teu serviço com 7 anos? Enxada, ajudava na lavoura, né? Arrancar isso, fazer pasto para os animais. Com 7 anos? 7 anos. E tu é o mais velho? Não, eu sou o nono da família. O nono da família. O vô da família? O nono da família. Bom, e vocês criavam o quê? A gente tinha pouca criação, porque era muita pouca, assim, gado para se alimentar, porco, galinha, né? E as terras eram terras boas de trabalhar? Terras boas, assim, mas muito pouco, assim, que daria para aproveitar, sabe? O resto era morro, pedra. Mato, pedra.
E era uma área grande? 13 hectares nós tínhamos. Só 3 hectares? 13. 13, 13 já melhora, né? 13 já seria um pouco cedo. O teu começo foi arrancando isso, trabalhando nessas coisas, toda a turma trabalhava junto. Aí depois eu saí até os 16, até os 20. Mas espera um pouquinho, do inso, eu lembro que quando nós conversamos lá no escritório, na antessala aqui, tu me disseste que com 8 anos, quando eu te disse que eu me surpreendi com o DPDO, com essa maravilhosa loja que ele tem, que com 12 anos ele já estava lavrando, tu me disseste que tu começasse a lavrar com 8 anos. 8 anos. Bom, agora como é que funcionava aquilo? Eu perdi o arrado, né? Perdi, às vezes, os animais escorriam muito, né, depressa, e a gente, claro, não nos moros, né? Mas assim, mais chato, meu pai me dava o arrado para mim lavrar, né? Começou a trabalhar assim? Bem cedo, bem cedo. Lá não tinha muita escolha, era trabalhar e meio-dia estudava e... Sim, e o estudo de vocês, como é que era? Muito pouco, porque era muito longe para nós ir. Era 5 quilômetros que nós tínhamos que caminhar a pé e 5 para voltar, né? Daí eu estudei, eu fiz só até a 4ª série e daí eu parei, né? Daí fui trabalhar. E tu começaste a trabalhar fora. Com que idade tu saístes lá da tua terra? Era em... Como é que tu... O nome ainda? Tu morava em... Em Sobradinho. Quando começou a trabalhar foi Sobradinho? Sobradinho. Ali eu nasci em Marcos de Souza e me criei ali em Sobradinho, né? Com que idade tu foi para Sobradinho? Mas eu nasci ali, né? Eu nasci só no Hospital de Marcos de Souza. Daí, que na época tinha hospital só em Marcos de Souza, né? Mas Sobradinho... Sobradinho é no distrito de Tamanduá ali. Fica entre Tamanduá e Marcos de Souza. Eu desconhecia esse distrito, eu desconhecia. Eu achei que tu entre Tamanduá e Picadacera. Eu achei que tu tivesse te mudado para o município de Sobradinho. Não era Sobradinho lá, não é o município de Sobradinho, é uma localidade que se chama Sobradinho. E as distrações de vocês, o que vocês... Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente pegava aqueles ossinhos de porco, fazia umas forquilhinhas, que era o cavalo, e botava a forquilha era a pessoa, e brincava. Com o que vocês brincavam? Era carinho de lomba, nós brincava, com aquelas caretinhas, o carinho de lomba, nós cerrava as rodinhas, nós cortava aí, fazia os carinhos de lomba e descia nos moros. E nunca desceram em folha de coqueiro? Em folha de coqueiro também. Eu me lembro uma ocasião, eu fui visitar os pais da minha mãe, que a minha mãe eram agricultores, meu pai era médico, mas minha mãe era de agricultores. Sim. E a gente subia, tinha um enorme de um morro lá em Barra do Ouro, eu acho que é já em Santa Catarina. Sim. Então, aliás, eu desci aquela estrada hoje que liga São Francisco de Paula com a praia, eu desci em lombo de burro. Quando fui visitar minha avó, levei um dia inteiro para descer, saí de madrugada, cheguei no escuro, ainda se atravessou o Rio do Ouro com um animal nadando e voltei pelo mesmo caminho. Só encontramos uma pessoa quando nós descemos, se encontrou alguém que subiu o morro. E quando nós voltamos, não encontramos ninguém. Era aquele troço. Mas com o que vocês brincavam? Se distraiam só com carrinho de lomba? Tinha um poço perto ali, onde que nós morávamos ali, tinha um riacho, né? E tinha um poço ali, a gente ia ali tomar banho, se divertia ali. Às vezes nós pendurava uma corda, um próprio cipó, e nós se balanceava ali e se atirava no poço de água e ficava. E tinha a turma nossa, né? E assim ia, né? Passando. Mas junto com a família, aos domingos? Aos domingos ficava por casa ou às vezes ia no futebol, né? Muito igreja, pouco, nada? Igreja nós ia muito pouco, né? Mas porque não tinha igreja lá? Não tinha, mas... Mas e como é que o italiano ia pouco na igreja? Me explica isso. Mas costume. Era a distância? Era distante. Também ficava longe? Nós ia, quando tinha, né? Uma vez por mês nós ia. Era uma vez por mês só que tinha. Só tinha missa lá uma vez por mês. Me diz, e quando alguém ficava doente? No lombo do cavalo, ou chamava alguém da vila, né? Médico não tinha? Não, só em Marcos de Souza. E ali na vila? Não, na vila não tinha. E havia aquele tratamento de chá, de benzedura? Isso, alguma coisa assim meio parecida.
Mas esse meio parecido, o que é? Com benzedura? Isto, às vezes com benzedura, às vezes com... Eu acreditava muito pouco nisso aí, né? Até hoje eu não acredito, né? Mas os pais se baseavam meio nisso. Então a vida não era... Tinha muito vizinho? Tinha, mas vizinhos perto, assim, eram poucos, né? Assim, meia dúzia de vizinhos. Né? Não era... Tá, e daí tu resolveste sair de onde tu nasceste, Sobradinho, e fostes para... Eu saí a primeira vez, foi para Santa Catarina. Aonde? Trabalhar numa churrascaria. Eu era de menor, e o cara que me levou me assinou como... Né, tocou de assinar, né? Porque eu era de menor, né? Com 16 anos eu fui para lá, trabalhar em churrascaria, né? Isso ficava onde, essa churrascaria? Criciúma, Santa Catarina. Tá. Na cidade? Ali na BR, 101. E o que tu sentiu de diferença de sair dali para lá? Eu, imagina, nunca tinha saído de casa. Daí eu peguei e saí para essa churrascaria com 6 meses, né? Eu fiquei lá sem voltar. 6 meses, né? Saudade danada de casa? Saudade até. E daí ali foi... Né, foi começando, daí depois eu voltei de lá e daí trabalhei aqui, né, uma churrascaria aqui, trabalhei em churrascaria há 5, 6 anos, eu acho, né, o total, né. Quando tu viste o primeiro carro, o primeiro automóvel, tu era pequenininho ainda? Pequeno. O que tu achou? Não tinha boi puxando aquele negócio? Como é que ele andava? Eu achei muito gozado, né. Primeira vez que tinha visto, né, um carro, né, a gente ficava assim, corria atrás, né, quando vinha alguém lá em casa, corria atrás, né, do carro, né. Para olhar. E a luz elétrica? Luz elétrica não tem. Sim, não mas tinha. Tu viu eu fiquei admirado. Eu conhecia porque os meus irmãos mais velhos já moravam na cidade, e às vezes daí quando o pai e a mãe vinham visitar, e a gente vinha junto, né. E daí a gente conhecia desde pequeno, assim, mas lá a gente nunca teve, né. Qual é a sensação que tu sentiste quando não precisou de fósforo, não precisou de nada para acender a luz? É uma coisa diferente, né? Mas tu te dava conta disso? Sim, a gente já tinha uma noção, né? Porque a gente saía bastante, né? Visitava as irmãs, né? E a família toda saiu um para um lado, outro para o outro? Uns foram estudar, outros foram trabalhar, e assim foram se virando, né? E hoje... praticamente todos estão com a sua situação. Estão bem encaminhadas, assim, todo mundo se virou, todo mundo tem família. Maior problema. Todo mundo tem família. Então, o pai já é falecido, né? O pai já é falecido. A mãe mora lá ainda? Não, a mãe mora aqui em Lajado. Trouxeram para Lajado. Então aquilo lá ficou abandonado? Tá lá, abandonado. Não tem nem como vender hoje, eu acho, né? Não tem porque você não ganha nada. O valor, isso é um problema sério no interior. Hoje a gente está sentindo que vai para a criação de frango, criação de porco, vaca de leite. Lá nem tem como botar isso porque não tem luz elétrica. Não. Ainda não tem luz elétrica lá? Luz elétrica. É isso aí. É para os telespectadores ver que a vida não é uma coisa tão fácil como parece para quem mora na cidade. Embora na cidade tem muita gente também que tem grandes dificuldades, grandes problemas, mas é muito mais fácil de se recuperar. Nós vamos fazer uma pequena pausa e depois vamos tratar do trabalho do Rogério Rossetti. As informações atuais da sua cidade, região e país, associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho considerado a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303.